pensa que nem você pensa, que é o poder oculto, que é o soft power. E o Brasil também não tem soft power. Também não tem soft power. Né? Então, esse tipo de exercício é para a gente. Esse é um número, isso aqui é um indicador que trabalha com várias áreas, questão de número de universidades, e, fluência, cultura brasileira, etc., influência da língua. O português é uma língua miserável, ninguém fala português, só gente, meia dúzia de africanos, e é uma língua horrorosa. Mas se a gente tivesse espanhol, a gente dava bem da vida, né? Pelo menos nós temos todos os clássicos gregos, todo o Shakespeare traduzindo para o espanhol, a gente estaria pelo menos com essa vantagem. Então tem essa língua que ninguém serve para nada, só para a gente se comunicar com a gente mesmo. Né? Bem, eu vou finalizar por aqui, porque a ideia central é esse modelo que a gente tem, que é o modelo liberal periférico, que é 25 anos, se consolidando, se ampliando, se aprofundando, coloca sempre o Brasil nesse algoritmo, a armadilha dele. Armadilha a gente nesse algoritmo, que é o algoritmo que a Grécia está, que nós estamos hoje, que começa com a liberalização de regulamentação, privatização, ausência de planejamento, e você leva a liberalização, a desregulamentação, a privatização, a dominância, a tirania do mercado. Isso leva a crise cambial, vulnerabilidade externa, crises cambiais recorrentes, problemas econômicos e sociais que nós estamos atravessando, educação, saúde, segurança e por aí vai, infraestrutura, saneamento e tudo isso você leva a deterioração do plano da política, disputa, tensionamento, e aí você leva uma degradação você leva uma perda de credibilidade do Estado e você leva uma crise política institucional. Exatamente o que a gente está passando. E ela vai sendo aprofundada ou retrocedendo, dependendo de duas variáveis que nós... um é o mundo, se ele afrouxa a restrição, a gente dá uma recuadinha, se, como aconteceu em 2003, não vai avançando muito, se ele continua piorando que nem em 2002, 92, se o Collor tivesse, não em 92, a crise política do Collor, não fosse em 92, fosse em 94, não tinha tido o impedimento do Collor. Isso é uma hipótese, porque em 94 a economia mundial volta a crescer. Resultado, por outro lado, mas isso tem a roda da fortuna também, que fica girando, às vezes a favor e às vezes contra a gente. Né? E aí não dá para... É moedinha, é os deuses e semideuses brincando com a gente, se divertindo ou maltratando a gente, ou às vezes até a gente dando sorte porque eles vão lá dormir e a gente deixa a gente em paz. Bem, eu vou parar por aqui, destacar que o Brasil tem um passivo externo muito grande, que é um desequilíbrio de estoque fundamental, e isso o Brasil deve ao mundo 1,6 trilhão de dólares. Como é que a gente resolve isso? A gente tirar 500 bilhões, que é multinacionais, ativo real, a gente está com um passivo externo financeiro líquido da ordem de 1,1 tri, e a nossa reserva em 360, nós estamos nu, nós estamos a descoberta em 700 bilhões de dólares. O mundo sabe disso. A agência de rating não fizeram o downgrade do Brasil porque elas vendem serviços, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, etc. Elas só vão, depois que o negócio está muito errado, elas dão um certificado de óbito. Não parece que funciona que nem a Santa Casa do Misericórdia, a Estanapu, essas agências realmente lamentáveis. Vou parar por aqui. E tem vários exemplos aqui. Eu vou parar por aqui recomendando tem uma discussão sobre Brasil e China que eu não vou fazer porque aí vai ficar o contraste é muito forte entre Brasil e China, quer dizer, a turma que tem planejamento, não fez a regulamentação irresponsável, tem agências reguladoras fortes, etc. Obviamente tem problemas, mas a síntese, então, é que o Brasil tem uma enorme vulnerabilidade em todas as esferas. Isso vem se aprofundando por causa do movimento liberal periférico. Essas políticas parciais que são feitas de desespero que o Brasil tem, seja protecionismo, seja medidas, procura de campeão nacional, produtores de picanha e asa de frango, petróleo, coisas do gênero, não resolvem nosso problema, só agravam. E os setores dominantes são exatamente os mesmos, são as empreiteiras. Banco, aliás, empreiteiro perto de banqueiro é menino, hein? Nota de rodapé. Empreiteiro perto de banqueiro é menino. Antes de ontem saiu no lucro do Bradesco, do Itaú, nesse trimestre. Né? Todo mundo está perdendo, menos banqueiro. Até as empreiteiras estão perdendo, menos banqueiro. Agronegócio está perdendo, por causa do preço do commodity, pecuária está perdendo, petróleo está perdendo, minério de ferro está perdendo, e os banqueiros estão andando de braçada. De braçada.
tomando o agroboy, mineração, tal, empreiteiro perto de banqueiro é menino na história do Brasil, hein? E não aprenderam com os profissionais. Esses são os profs, banqueiro. Né? E para todo mundo aqui, os caras que mandam sentam aqui, financiam campanha, geram grandes riquezas pessoais, qualquer que seja os grupos dominantes, etc, etc, etc. Esse modelo nosso, esse modelo liberal periférico, é o modelo do Collor, da Dilma, do Fernando Henrique, do Lula, a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As características deles são exatamente as mesmas. Você encontra no Collor a tentativa, o resultado dos erro estratégico é aquele para, não tem volta. Aqui na vida a gente para e pensa, quantos erros eu cometi na vida? O meu está na casa do 5 dígitos, mais de 10 mil. Mas tem alguns estratégicos são aqueles que não têm volta, daqueles que a gente se envergonha. O estratégico é pior do que aqueles que se envergonham, a gente não conta nem para a gente em frente ao espelho. Mas o estratégico que não tem volta. Ou então a volta custa muito e muito tempo. Exatamente o caso do Brasil. E o estratégico, a desindustrialização, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Collor, desobstrução de exportações, que é a lógica contrária ao modelo desenvolvimentista. Quem acha que o Brasil fez algum experimento, algum ar de desenvolvimentismo nos últimos 25 anos, não sabe o que é o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é exatamente a troca do que acontece no Brasil há 25 anos. Os anos 30 e 80, exatamente o contrário, troca aqui. Houve industrialização, houve substituição, houve um upgrade na estrutura de produção, na estrutura comercial, hoje tem uma remuneração, houve grande competitividade na manufatura, hoje tem perda, inclusive na área de serviços. Você teve um fortalecimento do Sistema Nacional de Inovações até 1979, depois uma fragilização, desnacionalização crescente da economia brasileira, continua hoje na área com a privatização, concessão, na área de serviços. Isso fragiliza cada vez mais o Brasil. A maior concentração de capital, não só em banco, mas na economia brasileira como um todo, no top 500 maiores empresas, cada vez mais concentrado. Uma crescente vulnerabilidade externa na área financeira, com o buraco de balanço de pagamento e com aquele passivo externo de 1,6 hoje. 1,6 hoje. E com essa dominação financeira, que é botar o sub da assessoria do Aécio Neves, sub, lá de um departamentozinho do Bradesco, o ministro da Economia é indicado pelos donos lá da tesouraria do PT para o governo da atualidade, que é o tal do Joaquim Levy. Resultado, dominação financeira. Isso é simbólico. Assim como foi colocado como tesoureiro em 2003, indicado provavelmente pela Febraban. Resultado, isso aí é a história do Brasil. Parar por aqui. Esse meu livro é um manual de economia política, manualzão, não tem nada de... E tem um outro livro, que é o Desenvolvimentos Abertos, 2013, que trata desses temas, olhando mais só para a economia e para questões que, agregando a essas restrições do ponto de vista da nossa inserção internacional, a gente faz a discussão de que nós temos um problema grave, que é o nosso sistema político clientelista, corrupto e patrimonialista. Nós temos um problema grave que está se... Isso aí é o iceberg desse sistema. A gente tem um Brasil invertebrado, a sociedade brasileira é invertebrada. A sociedade civil é muito frágil. E nos últimos anos você teve a sociedade civil se fragilizando. Os tomadores de decisão sabiam que a sociedade civil era frágil. Eles sabem disso. A sociedade civil é muito frágil. Ela é barata, ela é facilmente cooptável. O que aconteceu com o movimento sem terra? O Stedler afinou a voz. Se vê um gaúcho que afina a voz, é uma coisa absolutamente inusitada. A única. O que são esses centrais sindicais? Ainda bem que meu sindicato saiu da CUT, porque se eu não saísse da CUT, eu saía do sindicato. E você tem, ao outro lado, instituições frágeis, corrompidas, você tem uma sociedade invertebrada, que não reage
aos abusos por parte das elites, e você tem o sistema político corrupto e as instituições muito frágeis. E mais, esses processos se deterioraram ao longo do tempo. A sociedade ficou mais invertebrada nos últimos 12 anos, as instituições políticas ficaram mais, as instituições, de modo geral, não só as políticas, o sistema político continuou mais corrupto, mais clientelista, mais nepotista, e a sociedade ficou mais invertebrada porque se mostrou uma sociedade barata, uma sociedade adamada, e que foi corrompida, foi fragilizada. Vem resistindo. Aí não vamos entrar em controvérsia. Só para concluir, ponto seguinte: tudo que eu estou levantando aqui, pode, eu não sou sanguíneo com relação a nada. Em terceiro lugar, estou torcendo para estar errado. E quarto, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e vamos passar para o nosso lanchinho, que é algo muito fundamental. Antes do lanchinho, eu estou disposto aqui para aprender, ter intercâmbio com o senhor. Muito obrigado. A gente vai abrir numa primeira rodada de 3 perguntas. A gente pede às pessoas que sejam breves nas perguntas, e depois a gente pode vir abrir para mais 3 e aí a gente vai para o coquetel. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Por favor, eu queria que as pessoas se identificassem. João Carlos. Obrigado. Sou João Carlos Bezerra de Mello, sou ex-economista da BNDESPAR, do Ministério da Fazenda, ex-professor da PUC. Já estou na idade ex. Queria... Primeiro, me deu um desânimo muito grande, porque eu vim preparado para formular algumas questões de macroeconomia e saio daqui vendo que o buraco é bem mais embaixo. Mas, dentro desse buraco bem mais embaixo, eu queria focar essa questão da perda de espinha dorsal da sociedade, que tem... Queria que esclarecer se é um motivo ou um corolário o fato dessa dominação da informação tão concentrada por parte de uma mídia que não reverbera o interesse nacional e está exatamente, pelo contrário, no sentido oposto, atua no sentido oposto desses interesses. Mais alguma pergunta? Reinaldo, meu nome é Flávia, eu sou do IBGE, sou conselheira do Corecon. A verdade é que, apesar de todo esse cenário que a gente observou na sua explanação, nos últimos anos o Brasil teve muitos ganhos, né? A sociedade brasileira teve muitos ganhos, imagino eu, irrefutáveis em termos de renda, de geração de emprego, de diminuição da concentração de renda, enfim. Também eu posso imaginar que, diante do que a gente viu hoje, né, que muitos dos economistas já vêm observando e intuindo, é possível que a gente perca tudo que a gente conquistou nesses últimos anos, se esse cenário mais apocalíptico se configurar, né? A gente olha e vê a limitação das contas externas, enfim, dos indicadores macroeconômicos, da política, tudo que você falou. O que eu senti falta, na verdade, foi uma alternativa. Me falta, e eu acho que falta mesmo ao Brasil, um novo modelo de desenvolvimento. E a minha pergunta é se
esse modelo de desenvolvimento é aquele nosso antigo modelo de desenvolvimento, né, do meio do século XX, né, desenvolvimento dependente, ou se a gente teria uma outra alternativa, quer dizer, a gente vai voltar ao modelo de substituição de importação, protecionismo, multinacionais, industrialização por multinacionais e tal, ou o que a gente teria como opção, e essa é a minha pergunta. Boa noite, eu me chamo Kelly, sou economista, estudante ainda também. Eu observo o processo do Brasil, tanto não apenas na área econômica, como na área social, coisa e tal, e eu vejo, ao meu ponto de vista, que é necessário uma mudança primordialmente, urgente, seria na educação, não só na quantidade, como na qualidade. Eu acredito que essa mudança na educação seria um pontapé inicial, não apenas com relação à melhora na questão sociológica, mas principalmente que isso refletiria na nossa evolução tecnológica, porque um aprofundamento na qualidade, na eficiência da educação, proporcionaria à sociedade essa evolução, entendeu? Sendo que eu não vejo interesse político, entendeu? Que não só político, como também dos grandes, como posso dizer, dos grandes burgueses, podemos dizer assim, não só burgueses, das elites, da fonte do poder, de que haja essa evolução na educação. Porque assim eles podem ter marionetes. Eles entendem que o povo é como se fosse a sua boiada, entendeu? E eles podem manobrar, manejar essa boiada para onde, como eles quiserem, a forma como eles quiserem. Então, eu gostaria que... minha mãe até fala que eu tinha vontade de andar na política, mas eu tenho medo de morrer. Mas porque eu acredito que para que haja essa mudança na educação, teria que ver... no início foi falado sobre que não é contra a democracia. Eu não sou a favor da democracia, mas a democracia que existe hoje no Brasil, ela não é uma democracia eficaz. Eu acredito que haveria necessariamente uma mudança nessa democracia que eles dizem que há uma democracia nesse país. Entendeu? Porque a questão de partidos políticos impedem que haja evoluções, e essa questão de dinheiros que são investidos em partidos para que haja essa manobra da sociedade, enfim, e que isso tudo gera as consequências que existem hoje, entendeu? Então eu gostaria que falasse sobre esse assunto. Rapidamente, eu vou começar pela ordem invertida. É o seguinte, a hipótese é a seguinte: educação não deve ser visto como um Deus ex machina. Sabe o que acontece? É o seguinte: dois argumentos que não são falaciosos. Em primeiro lugar, é o seguinte: a maior quantidade de PhD que você pode encontrar no Brasil hoje, sabe está onde? No banco. São os garotos de software. É o Levi. São aqueles garotos que vão de engenharia, da matemática, da PO, do ITA, do IME, e que vão para o mercado, vão ganhar R$5.000 na Avenida Brasil, com risco de bala perdida e sequestro relâmpago. Aí eles vão para banco para ganhar 50 mais bônus, dependendo de quanto ele dá. Onde estão os PhDs? Na Embrapa, fazendo boi provedo. Onde estão os PhDs? Na Vale do Rio Doce, minério de ferro. Então, onde estão os PhDs? Eu estou tomando do IME, do ITA, da Engenharia da Produção da Economia, do UFRJ, Engenharia da Produção da PUC, na Petrobras. Fazendo um trabalho, com 28 anos de idade, ganhando R$30.000, onde qualquer sujeito com 1/20 da qualificação dele faz.
Não estou exagerando. Não estou exagerando. Ou seja, investir em educação, mas esse capital humano vai fazer o quê? Só para fazer coisa errada, é desperdício de recursos. Esse que é o problema no Brasil. Quando você desloca a fronteira de possibilidade de produção, você tem esses setores dominantes, a mão de obra de alta qualificação, o capital escasso e tecnologia vão para esses setores, que é onde tem mais remuneração. Esses setores, eles vampirizam a mão de obra qualificada, o capital, que é o tapete vermelho do BNDES, e vampirizam a área de ciência do Sistema Nacional de Inovações. Então, eu não quero ter... Eu prefiro ter 10 PhDs no setor dinâmico, que bota para ir no rumo por uma, do que eu ter 10 milhões de PhDs fazendo um negócio que vai ligar o Brasil para fazer sair do açúcar demerara para o açúcar refinado. A educação não resolvesse. Cuba e Rússia eram padrão escandinavo. Físico de partícula, doutorado em Havana, é gestor de ração para tubarão na capital, lá em Havana. Desperdício de recursos. Assim como a gente desperdício de recursos, o garoto do IME ir para a Petrobras para gerenciar óleo de mamona. Ou não é desperdício? Aquele gerente dali, se perguntar qualquer um capital humano de 1/20 do dele, faz aquilo. Ou não é? E o dinheiro? E a capacitação tecnológica? Fazer o quê? Desculpa. Então, esse é um problema. Então, a educação, não imagine que vai resolver. Se a gente botar... todo mundo amanhã é doutor e pós-doutor em qualquer coisa. Mas fazer o errado, vai dar errado. Então, não superestime o investimento na educação. Isso é um desvio de agenda de estratégia. Não resolve o problema. Vai virar Cuba, vai virar a Rússia, vai virar um monte de país que tem um monte de gente qualificada fazendo errado ou subempregada, overqualified pelo que está fazendo. É isso que acontece. Então, tomar cuidado com o investimento em educação. Investimento para quê? Bota um monte de dinheiro no IME, vai todo mundo para banco, para mineração e para petróleo. O que está acontecendo? É o que está acontecendo. Ou para banco. É o que está acontecendo. 90% dos garotos do IME querem ir para banco. Do ITA, 99% querem ir para banco. Na economia, os garotos top de linha da UFRJ, todo mundo quer ir para banco. Ou para eles. Da engenharia quer ir para a empreiteira. Para as relações institucionais da empreiteira. Resultado, não superestime isso. Tomar cuidado com a educação. Para quê? Educação para quê? Para fazer o quê? Para fazer errado é melhor ficar deseducado. Porque é investimento da sociedade. Investimento da sociedade. Recursos humanos, capital e tecnologia para fazer o errado. Tá achando isso? Não, mas todo mundo virou engenheiro de petróleo, dá um tiro na cabeça. Todo mundo virou especialista em semente transgênica. Dá um tiro na cabeça. Todo mundo virou geólogos, PhD em geologia, dá tiro na cabeça. Todo mundo virou PhD em software de otimização de carteira, de portfólio. Dá um tiro na cabeça. Imagina pegar todos os jovens brasileiros, mandar para Rochester, mandar para o MIT, mandar para Boston, fazer curso de MBA, depois fazer mestrado, fazer doutorado em finanças. Não? Tragédia, pô. Vai todo mundo virar Levi, pô. Dá um tiro na cabeça. Morreu. Segundo ponto, que é a história da Flávia. A minha avaliação é que a história da inclusão social no Brasil nos últimos anos ela é tão verdadeira quanto foi a da responsabilidade fiscal no governo Fernando Henrique. A ideia da inclusão social no governo Lula é tão verdadeira ou tão farsesca quanto a da responsabilidade do governo Fernando Henrique. Tanto é assim que você mencionou, e o próprio, antes foi mencionado, acho que o Maragall mencionou, que a turma já está perdendo. E nesse processo de inclusão social, o pobre que ele ganhou em renda, ou ele ganhou no crédito e ele já está perdendo, ele perdeu na perda de bem-estar, pela qualidade de vida que ele perdeu por causa do endividamento, criminoso e irresponsável nos últimos 10 anos,
tem 10 milhões de pessoas que não dormem porque não pagam conta há 90 dias. Isso é um drama. Para rico não é problema da calórica, mas para pobre é uma tragédia da calórica. Nós estamos falando de 10 milhões de CPF, de gente que está atrasada, inadimplente, não dorme. Isso é um problema gravíssimo, criminoso o governo Lula nesse sentido. Maior taxa de juros do planeta, crédito, com um abuso de poder econômico por parte desses dos bancos, né? E essa turma perdeu o bem-estar. Perdeu o bem-estar onde? Na violência. 56 mil pessoas assassinadas no país. Perdeu o bem-estar onde? Nesse transporte miserável. Em todas as cidades do Brasil. Até Juiz de Fora tem engarrafamento ao meio-dia. Que é um lugar onde esperava que o pessoal andasse de carroça puxado por burro. Engarrafamento ao meio-dia. João Pessoa, você não consegue sair ao meio-dia do teu prédio. Então, só tem automóvel. Maceió virou uma tragédia. Já para ir a Maceió, eu não vou a Maceió, porque eu vou gastar 1h40 para chegar da praia até a universidade, ou FAO. Uma tragédia do ponto de vista da saúde e da educação. As pessoas continuam morrendo por falta de atendimento. Então, essa ideia de inclusão social no Brasil nos últimos anos, o pessoal no Rio de Janeiro, os estudos do lado, o pessoal demorava 1h30 para chegar de São João de Meriti ao Rio de Janeiro, ao Leblon. Hoje demora 2h30 para chegar. A cidade é 1h20. Bem resultado, uma tragédia, uma pena. Então, essa ideia da inclusão social, eu acho que eu qualificaria esse argumento. A ideia e ela está, como teve essa coisa da conjunturalidade, do crédito, do salário mínimo, da bolsa, das transferências públicas, isso é muito conjuntural, não houve nenhuma mudança estrutural, né, da sociedade e da economia que levasse a uma inclusão social. Não houve nenhuma mudança da distribuição funcional da renda, mesmo pelo contrário, com a taxa de juros, os ricos ficaram mais ricos em termos de riqueza. Não houve, porque houve uma dentro da classe trabalhadora, com as políticas existencialistas. Mas do ponto de vista de transferência efetiva de renda, não houve. Distribuição efetiva, não houve. Não precisa nem ver um trabalho que os caras